Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa é a aula 6 da disciplina de Economia, Tecnologia e Inovação. A segunda parte, nós vamos trabalhar aqui com o texto do Freeman, e do Sweat, que vai trabalhar com algumas tipologias associadas aí às estratégias, que as firmas podem adotar para aproveitar uma inovação tecnológica ou mesmo trazer por conta própria uma novidade para o mercado. Bom, então a principal proposta do artigo é essa, né, do capítulo do livro, que é estabelecer alguns padrões, né, ou alguns conjuntos em que a gente pode agrupar aí as estratégias empresariais no que se refere à inovação tecnológica. Tá? Uma coisa que o autor deixa bastante claro, já desde o início, que essa é uma tentativa, na verdade, de estabelecer alguns parâmetros analíticos, mas que, na verdade, a gente vai ter uma infinidade de possibilidades e estratégias para a inovação. Né? E não significa dizer que, se em algum momento histórico a gente está analisando uma estratégia adotada por uma companhia ou por um conjunto de companhias, que essa estratégia ela permaneça em toda a sua história. Tá? Então ela pode mudar de estratégia no decorrer do tempo, sempre em resposta às alterações que vão acontecendo aí no ambiente externo da organização. Tá? E uma coisa importante que o autor vai colocar é que essas estratégias de inovação elas representam aí as maneiras como as empresas respondem às alterações, principalmente tecnológicas, que vão acarretando aí numa série de mudanças também nas relações com outras empresas, com clientes, fornecedores e assim por diante. Tá? Então ela vai representar também essa capacidade de adaptação da empresa às mudanças externas. E muitas vezes essas inovações, essas mudanças de tecnologias, elas não são uma ação deliberada da empresa, né, no sentido de que ela é empreendedora, ela é inovadora, que quer, enfim, né, buscar uma liderança, mas ela pode ser forçada para manter a sua sobrevivência no mercado. Ou seja, em função do que acontece no mercado, né, o que as outras empresas fazem, pode levar com que a própria empresa se veja obrigada a proceder também com a mudança tecnológica para que não fique para trás em relação às demais concorrentes. Então, muitas vezes, a inovação ela é forçada por pressões externas. Né? Seja para que a empresa possa se manter diante das concorrentes, seja porque ela é obrigada por relações contratuais, né, como numa das tipologias que a gente vai ver logo a seguir, por empresas que são suas clientes. Né? Então, as exigências que vêm nas relações entre empresas fornecedoras e clientes, né, pode fazer com que a empresa se veja obrigada a investir em inovação, em promover as mudanças organizacionais necessárias para que ela continue, né, prestando serviço ou vendendo determinado produto para aquela empresa que é sua cliente. Bom, então basicamente, né, esse texto ele é bastante didático. Ele já apresenta quais são, né, as 6 estratégias que ele vai englobar em um conjunto de ações específicas que vão caracterizar, né, as estratégias que podem ser adotadas pelas empresas. Então a gente tem lá, na ordem que é apresentada no texto, a estratégia ofensiva, a estratégia defensiva, a estratégia imitativa, a estratégia dependente, tradicional e oportunista. Então eu vou passar uma a uma no sentido de descrever as principais características, né, dessas estratégias e quais são as competências, né, os recursos que as empresas vão mobilizar, né, para que ela consiga então promover a introdução da novidade tecnológica no mercado. Bom, a primeira estratégia que é apresentada, que é a estratégia ofensiva, basicamente ela se refere a um conjunto pequeno de organizações em nível mundial, né, que são aquelas empresas que buscam a liderança. A liderança tanto em termos mercadológicos, mas principalmente a liderança em termos de capacidade de introduzir novidades no mercado. Então, geralmente são aquelas empresas que no texto do Tisse estão associadas com aquelas que tentam ser a primeira a inovar. Né? Então, aquelas que sempre estão buscando novidades, seja de base científica, seja em questões de tendências
para atendimento à necessidade de demanda. Tá? Então são aquelas empresas que têm uma conduta bastante proativa, né, no lançamento de novos produtos. E como a gente tem aí na evolução histórica do capitalismo mundial, uma tendência de que as inovações sejam cada vez mais complexas, né, e baseadas em ciência, os departamentos internos de pesquisa e desenvolvimento vão ter um papel fundamental. Né? E aqui, não só a questão do desenvolvimento tecnológico, né, desenvolvido por uma equipe técnica, mas também a pesquisa fundamental. Tá? Então, muitas empresas, e aí ele vai citar uma série de exemplos na indústria química, a gente pode pensar na indústria farmacêutica, na eletrônica e assim por diante, né? Também dependem de avanços na ciência básica, né, ou naquilo que ele chama de ciência fundamental. Não significa dizer que, né, o corpo de cientistas que vão ser mantidos pela organização, né, vão fazer essa pesquisa mais de caráter teórico só para ampliar o conhecimento, né, sem um propósito. Ela pode até ser direcionada para um propósito, mas ainda assim essa formação de cientistas, né, nas ciências básicas, ela visa prover a capacidade da organização em dialogar com avanços que ocorrem, por exemplo, nas universidades. E dali poder tirar, né, o conjunto de conhecimentos necessários para fazer a integração com o desenvolvimento tecnológico. Então aqui esse departamento, vamos dizer assim, né, ou os departamentos de pesquisa e desenvolvimento vão ser fundamentais para a inovação da empresa que adota uma estratégia ofensiva, que geralmente são estratégias de lançar produtos radicalmente novos no mercado e que tem uma visão mais de longo prazo, ou seja, né, ela incorre numa série de custos, né, e investimentos ao longo de vários anos, com a expectativa de oferir um lucro extraordinário no futuro. Tá? Então ela não tem uma visão muito curto-prazista. Né? Além disso, esse tipo de empresa ela usa várias fontes de conhecimento, né? Não só essa relação com universidades ou institutos de pesquisa, mas também, né, com toda a gama de relacionamentos com fornecedores, clientes, né, para tentar justamente fazer a ponte, né, entre a ciência básica, né, a pesquisa aplicada, vamos colocar assim, o desenvolvimento tecnológico, até todo o aprimoramento, o desenvolvimento de produção, de redes de distribuição para fazer com que o produto de fato chegue ao mercado. Né? Então aqui eu até coloquei um exemplo, não me acordo se está no texto, mas a ideia básica é que uma empresa que adota uma estratégia ofensiva, basicamente ela vai desde do protótipo de um produto, né? Ela vai buscando, a partir das ciências, conseguir desenvolver um protótipo de um novo produto, e também, né, vai fazendo todos os desenvolvimentos tecnológicos posteriores necessários para fazer com que esse produto chegue ao mercado. Tá? Então, basicamente, ela está trabalhando toda a cadeia, né, de inovação quando ela adota uma estratégia ofensiva. E claro, como isso envolve muitas competências, né, a mobilização de muitos recursos humanos, inclusive de capital, né, físico e mesmo investimentos em anos de pesquisa, não são todas as organizações que têm a capacidade financeira para fazer isso. Tá? Então, por isso que ela representa aí um conjunto menor das empresas que adotam essa estratégia ofensiva em nível mundial. A segunda estratégia defensiva, ela não é muito diferente, tá, em termos de recursos que são investidos, das competências e estruturas que são necessárias, tá, para a inovação tecnológica, porque a gente vai estar trabalhando também com organizações que tendem, né, a fazer não a novidade, não ser o primeiro a inovar, mas seguir de perto, né, aquelas corporações, né, organizações que se propõem a fazer isso. Então até coloquei aqui que as empresas que adotam uma estratégia defensiva, né, no sentido de se manter no mercado, em função das novidades tecnológicas que vão surgindo, ela não quer ficar para trás. Né? Então ela é uma seguidora muito próxima e sagaz, né, da empresa inovadora, no sentido que ela procura aproveitar algumas vantagens de ser o segundo. Né? Ou seja, ela não vai investir tanto na pesquisa fundamental, mas ainda assim ela vai precisar de um departamento de pesquisa e desenvolvimento capaz de, à medida que ela visualize que há uma nova direção na tecnologia, que ela consiga rapidamente reproduzir o produto ou fazer algo
inclusive melhorado do que o seu concorrente inovador está fazendo, né? Mas ela tem a vantagem de evitar os erros cometidos pelo primeiro. Então, quem está lançando um primeiro produto no mercado provavelmente vai cometer uma série de erros. Então, vai tentando, né, por tentativas e erros, ele vai aprimorando o seu produto. Tá? Então, isso também gera um custo para a empresa inovadora, que para a empresa que está seguindo de perto, ela pode se beneficiar com isso. Ela pode aprender com os erros dos outros e não correr nos mesmos custos, né, que a empresa líder, vamos colocar assim, teve de incorrer. Tá? Então, a diferença da pesquisa e desenvolvimento ela vai estar mais na questão da natureza da sua pesquisa, né, que ela vai ser mais de caráter aplicado, ou seja, a capacidade de assimilar o conhecimento, né, que foi desenvolvido pela outra empresa e de aplicá-lo, né, no desenvolvimento do seu próprio produto. E também na velocidade, ou seja, na capacidade de rapidamente reproduzir, né, pelo menos os componentes críticos da tecnologia que foi desenvolvida pela empresa líder. Então, da mesma maneira, ela vai ter aí, né, a necessidade de fazer investimentos vultuosos em pesquisa e desenvolvimento, tá, na produção, na comercialização, se ela quer seguir de perto a empresa inovadora. Tá? Então, até na discussão que a gente teve, coloquei como exemplo o caso da Apple e da Samsung, né? Ou seja, a gente pode considerar que em determinados momentos da história, a Apple foi a empresa pioneira, por exemplo, no desenvolvimento de iPhones, com qualidade de imagem, com, né, um sistema operacional próprio, assim por diante. E a Samsung sempre adotando uma estratégia mais defensiva, ou seja, lança uma novidade no mercado, ela vem, né, tenta se aproximar, fazer melhorias, né, colocar outros recursos para diferenciar o seu produto, mas não ficar à margem, por exemplo, desse mercado aí de smartphones. Né. Terceira estratégia, chamada de estratégia imitativa, né, seria, vamos dizer assim, um terceiro escalão, né, nessa hierarquia, né, do mais inovador para o menos inovador, no sentido de ordem, né, de cópia. Porque a estratégia defensiva, basicamente ela é uma cópia, mas também ela visualiza a possibilidade de melhorar o produto, né, e ao incorrer, né, em custos menores por não cometer os mesmos erros da empresa líder, ela pode inclusive no longo prazo tomar o mercado da empresa líder. Tá? Então aquela discussão também que aparece no TICE, desculpa, que nem sempre o primeiro a inovar é aquele que vai se beneficiar, né, dos lucros econômicos da inovação. Já nas empresas que adotam a estratégia imitativa, a gente vai ter uma situação um pouco mais cômoda, vamos dizer assim, da empresa, que ela espera os líderes se mover, né, então ela não entra diretamente na briga de grandes, né, novidades em termos de pesquisa e desenvolvimento, de tentar sempre abrir novas fronteiras de possibilidades de introdução de novos produtos e processos, mas também ela não está desatenta ao que está acontecendo no mercado. Né? Então, dependendo da defasagem que o autor coloca, né, ou seja, quanto tempo passou desde a introdução da novidade tecnológica, ou quão diferente é a capacidade dessas empresas inovadoras, né, a ofensiva ou defensiva em relação às suas próprias capacidades, né, ela vai ter que recorrer a outros métodos, né, que não simplesmente a cópia, né, uma engenharia reversa, por exemplo, para que ela seja capaz de também introduzir essa inovação, né, ou simplesmente copiar ou criar a sua própria versão, né, porque essa imitação ela pode ser uma imitação simplesmente cópia, mas pode ser uma imitação criativa, no sentido de também tentar trazer diferenciação em relação aos produtos já estabelecidos. Tá? E para a obtenção dessa capacidade, desse conhecimento tecnológico, uma forma de obter, né, esse conhecimento seria licenciar, né, das empresas que desenvolveram a tecnologia para que ela possa produzir, né, por conta própria aí, esses determinados produtos. Claro que na opção do licenciamento ela vai pagar um montante fixo ou um percentual das vendas, né, sob a forma de royalties para a empresa detentora da tecnologia, mas por outro lado ela tem o acesso à tecnologia que permite ela aprender e aí, depois disso, né, criar suas melhorias, suas diferenciações de produtos por conta própria. E também tem a contratação de know-how, né, ou seja,
Ok, tenho a licença, posso produzir o produto do inovador, mas tem uma série de conhecimentos tácitos, né, de como fazer a produção, como dar manutenção em máquinas e equipamentos, assim por diante, que às vezes ela precisa contratar para aprender a fazer. Tá? Geralmente essas empresas que adotam uma estratégia imitativa, elas entram no mercado, mas elas têm alguma vantagem. Né? Não a vantagem associada à capacidade de inovar, mas a capacidade de comercializar ou de produzir esse produto. Né? E geralmente isso vai estar associado com as vantagens de menor. Aqui está custos no slide, mas são custos, né? Custos indiretos. Que custos são esses? Bom, primeiro porque ela não teve que incorrer nos custos, às vezes de décadas, né, de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Não teve que manter toda uma estrutura, né, de P&D, de contratação de cientistas, pagar altos salários para desenvolver a tecnologia. Então esse custo ela não tem que incorrer. Né. E se a gente pensa numa perspectiva, né, regional ou mundial, a própria possibilidade de que ela tenha outras vantagens. Por exemplo, ela está localizada no mercado em que os salários são mais baixos do que as empresas que inovaram por primeiro. Então ela pode conseguir produzir aquele produto com um preço muito mais baixo. Tá? Então colocando um outro aspecto de competitividade associado ao preço que pode, né, fazer com que ela ganhe parcela no mercado. Né? Pode ser que o produto não seja da mesma qualidade, né? Ela não consiga excluir as empresas líderes, mas ela não deixa de aproveitar também a oportunidade para oferecer algum tipo de ganho financeiro, fazendo a imitação, né, daquilo que foi produzido pelas empresas líderes. Bom, a gente tem uma quarta estratégia, que é a chamada estratégia dependente. Então ela vai se situar em uma situação bastante específica, né, que as empresas, na verdade, elas recebem de fora o estímulo ou, né, a demanda para realizar a mudança técnica ou tecnológica. Né? Então, geralmente isso acontece nas relações entre matriz e filial. Então, a gente pode pensar o seguinte: a gente tem lá uma empresa como a Renault, a Volkswagen, na indústria automobilística, enfim, né? Coca-Cola mesmo, né? Em nível mundial, que ela tem, né, a sua matriz, que geralmente vai ser a responsável aí pela liderança tecnológica, mas ela tem que difundir essa novidade para todas as suas plantas produtivas em nível mundial. Tá? Então essa imposição da mudança tecnológica ela pode vir de fora, né, da matriz para as outras organizações que são suas filiadas. Tá? E não necessariamente a propriedade da afiliada ela é a mesma da matriz. Né? Então pode acontecer também das empresas trabalharem sob o regime de franquias, né? Inclusive para a produção. Então nessa relação, né, contratual de subcontratação ou de concessão, né, de uma franquia, enfim, ela cria também uma relação hierárquica e de dependência. E como nessa relação de contratada ou subcontratada, né, pode ser também não só no caso da franquia, mas vamos pensar o seguinte: uma montadora, ela demanda do seu fornecedor de autopeças características técnicas específicas, né, para o seu modelo de automóvel. Né? Então nessa relação ela é muito dependente, né, e faz com que a empresa que fornece, né, para o seu cliente, ela não tenha muita margem de manobra para criar grandes inovações. Geralmente ela recebe, né, as instruções de requisitos técnicos, de mudanças tecnológicas, formas de produção da empresa que está contratando. Então aqui basicamente a gente está trabalhando com a relação fornecedor-cliente, né, a relação empresa-empresa. Então nesses casos a gente pode ter uma situação em que a empresa ela recebe, né, ela é dependente da sua contratante para introduzir novidades tecnológicas, mas ainda assim isso pode ser vantajoso. Quer dizer, seria muito mais confortável para a empresa que não houvesse tais mudanças, porque, enfim, a cada mudança requer novos investimentos, aprendizado, treinamento de pessoal e assim por diante. Né? Mas ela o faz, né, ela se mantém nessa relação de dependência porque é lucrativo, porque ela tem um mercado cativo. Tá? Então, inclusive, se a gente pensar na indústria automobilística, é muito comum que a fornecedora, né, de autopeças, de partes que são críticas, né, para
a composição do automóvel, os chamados fornecedores de primeiro nível, né, eles sejam os mesmos em várias partes do mundo. Né? Então a tendência é que a empresa montadora, né, que vamos colocar assim, a empresa líder, ela leve consigo, onde ela vai entrando nos outros mercados, a sua fornecedora favorita. Né? Então isso também traz vantagens para a empresa que está numa relação subordinada ou de dependência, mas não significa dizer que ela não ganhe dinheiro com isso. A gente tem aí a quinta estratégia colocada, né, chamada estratégia tradicional, que basicamente é uma situação que pode acontecer, né, que são produtos que mudam muito pouco, né, e eles mudam muito pouco porque ou o mercado não existe, né, do ponto de vista da demanda, ou porque a concorrência não pressiona, né, ou seja, não há grandes introduções de novidades tecnológicas, que faz com que cada empresa que atue nesse ramo de atividade se veja obrigada a introduzir grandes modificações aí no seu processo produtivo ou mesmo, né, no produto. Não significa dizer que não haja aprimoramento, mas eles são muito mais marginais, né, muito mais associados aí ao processo de produção, à redução de custos, onde a concorrência, né, no mercado basicamente vai se dar aí nessa relação custo-preço de venda. Né. Até o autor vai sugerir que empresas que adotam estratégias tradicionais, elas se assemelham muito, né, ao modelo de concorrência perfeita da teoria neoclássica, né, no sentido de que, bom, não há grandes estímulos, né? Então basicamente é uma escolha ali baseada nos custos de produção e aí nos preços de venda. Tá? E aí eu coloquei um asterisco aqui porque tem uma longa discussão no texto e ela é muito interessante, que a gente pode pensar em alguns mercados que são bastante tradicionais, e aí ele vai se referir principalmente à prestação de serviços, serviços a pessoas, né, principalmente, que são muito cômodos, né, mas que, a partir da introdução das tecnologias de inovação, né, e comunicação, internet, telefonia móvel, computadores, celulares, né, há também uma mudança drástica, inclusive nesses serviços, né? A gente pode pensar numa lanchonete, ou em redes de fast food, como ele coloca no exemplo. Não existe grandes segredos ali, né, ao fazer o hambúrguer, mas, né, com a introdução de tecnologia de informação e comunicação, de automação, inclusive, vou dizer que o próprio processo, né, de produção de hambúrgueres, ele vem a ser automatizado ou que tem uma intensidade de capital muito maior. Então, mesmo esses serviços que antes eram tidos como tradicionais, não tem muitas novidades a serem introduzidas, com a revolução aí tecnológica das TICs, né, eles podem também vir a ser afetados. Eu dei um outro exemplo, que foi o caso dos táxis, né, serviço de táxi. Bom, não tem muita diferenciação, né? Se a gente for pegar nas cidades, basicamente você precisa ter licença, os carros são todos iguais, né? Então o preço é dado, né, de maneira regulada, então não tem grandes inovações, né? Além da cordialidade, vamos dizer assim, o atendimento por parte do taxista, enfim, né, manter o seu carro limpo, coisas bem triviais. Né? Agora, com a introdução, né, dos smartphones, né, da possibilidade dos aplicativos como Uber, Cabify, etc. Né? Então, esse próprio mercado ele se vê, né, de uma hora para outra forçado, tá, a se mover. Tanto é que as próprias companhias de táxi, cooperativas de táxi, acabaram tendo que correr atrás e desenvolvendo os próprios aplicativos, porque as pessoas deixaram de ligar para pedir um táxi, passaram a usar, né, um aplicativo no smartphone ali, que simplesmente você chama, né, já deixa cadastrado aí seu cartão de crédito, enfim, e já te dá a localização. Então você não precisa falar nada, né, você só aperta meia dúzia de teclas ali, ou, né, enfim, nem tem mais tecla, porque agora é tudo por touchscreen, alguns cliques de dedo e resolveu o problema. Bom, a última estratégia que é colocada pelo autor é chamada estratégia oportunista, tá? Ou também estratégia de nichos de mercado. E aqui ele vai basicamente trazer uma possibilidade que é a capacidade de observação e identificação de demandas não atendidas quando há essas mudanças tecnológicas. Então, em momentos de mudança no mercado, né, pode ser que alguns nichos específicos do mercado não sejam atendidos, né, pelas grandes empresas, né, pelas novidades tecnológicas.
e que é possível para um empresário, um empreendedor, enfim, ganhar dinheiro com isso. Né? E aí, da maneira como ele coloca ali, também significa dizer que são nichos de mercados que podem ser aproveitados e que são baseados simplesmente na capacidade de observação e identificação disso, né? Que não requer grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, né? Em criação de capacidade produtiva e assim por diante. Tá? É claro que pode ser que essa estratégia oportunista seja adotada por uma empresa já estabelecida, né? Que ela não precise realizar grandes novos investimentos. Né? Então, eu posso ter uma indústria, sei lá, de fabricação de metais ou de estruturas metálicas, né? E que ela identifica uma determinada demanda específica e ela já tem a estrutura pronta. Né? As adaptações para entrar nesse nicho de mercado são muito pequenas, então não requer dela aquele investimento sistemático de longo prazo, né? Em pesquisa e desenvolvimento, em busca, imitação e assim por diante. Né? Então são acasos, né, da vida ou a capacidade de observação e, né, a identificação de oportunidades que faz com que uma empresa possa ganhar dinheiro se dedicando aí a determinados nichos de mercado. Tá? Então é uma quase não estratégia, né? Mais uma identificação de oportunidades, né? Que pode ser também uma forma da empresa inovar com pequenas alterações, pequenas mudanças tecnológicas, né, que não requerem grandes investimentos, mas que podem ter um retorno financeiro elevado. Bom, aqui está a referência. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Desejo aí bons estudos e até a próxima aula.